eu quero começar fazendo uma reflexão. Você cuida da sua pele, do seu corpo, mas cuida da sua voz? Você já parou para pensar que a sua voz pode abrir portas ou fechar oportunidades? Estamos no mês em que celebramos o Dia Mundial da Voz. E talvez você nunca tenha refletido sobre o impacto que ela tem na sua vida profissional, nas redes sociais e no seu posicionamento. Hoje eu recebo a doutora Priscila Ribeiro, fonoaudióloga, especialista em voz e comunicação profissional. Com mais de 20 anos promovendo a compreensão da expressividade humana. Ela transforma indivíduos através de treinamentos, tratamento e ensino em voz, fala e comunicação. Já contribuiu com líderes, artistas, comunicadores e profissionais diversos no Brasil e no exterior. Uma mulher que entende que voz não é apenas som, é identidade, é autoridade, é presença. Seja muito bem-vinda, Priscila. Mais um episódio do Entre Nós por Rosiane Duarte e eu estou muito feliz porque eu recebo Priscila Ribeiro, a minha fonoaudióloga. Dá licença? Seja bem-vinda. Eu amei. Obrigada. Ficar com você novamente. Gente, fica loucura. Priscila, que bom que você está aqui para a gente falar de um assunto super importante que é o Dia Mundial da Voz. E eu queria que você me falasse por que essa data deveria importar tanto para todos nós. Rosa, essa data é importante porque ela nos desperta a consciência sobre os cuidados com a nossa própria voz. A gente pensa em voz apenas como um sintoma físico, só que voz não é apenas isso. Voz também é elo, voz também é a minha necessidade de existir no mundo. Apesar de alguns não terem um som vocal projetado, voz também revela quem eu sou como pessoa, porque não é apenas só a minha existência também. Então, essa data foi pensada desde 1999 com o intuito de gerar prevenção para que nós não tivéssemos tantas lesões. Que tipo de lesões? Muitos machucados relacionados à voz, por exemplo. Nós temos aí patologias como fenda, nódulos, nós temos alguns comprometimentos em decorrência do refluxo que causam alteração vocal, como rouquidão, às vezes pode causar um granuloma também. Nós temos aí fadiga, nós temos uma série de comportamentos, inclusive com que a gente tem lidado em relação à saúde mental, nós também temos episódios de disfonia psicogênica. São aquelas pessoas que a gente olha para a estrutura, está preservada, mas elas possuem uma disfonia ali presente. Então, é um outro tipo de olhar e cuidado, mas que essa data acaba despertando para que profissionais da voz como eu e você e a população em geral tenham mais consciência e tenham mais cuidados. Que tipos de cuidados? Cuidados, por exemplo, a gente precisa melhorar a nossa qualidade de sono. A gente Começa pelo sono? Começa pelo sono. Uma pessoa que não dorme bem, ela no dia seguinte está com a sensação vocal em decorrência da fadiga e do cansaço, de uma voz mais fraca, às vezes mais instável. O sono é algo a ser observado, a alimentação. Alguns de nós têm episódios de refluxo e nem imagina que o que causa aquela rouquidão, que é apenas um sintoma, pode estar acontecendo na questão alimentar. Eu posso estar me alimentando mal ao ponto de gerar em mim um problema vocal. O exercício físico ajuda muito porque a gente precisa pensar na saúde como algo integrado. Infecções, alergias, problemas como refluxo já mencionados, eles acabam gerando problemas vocais. Eu preciso hidratar mais. A hidratação é beber água. Eu preciso beber mais água, porque não existe, na hora que eu bebo água, uma hidratação local. Ah, é? Não, quando a gente vai beber água e vai engolir, a prega vocal ela é protegida pelo que a gente chama de epiglote. Então, ela é protegida para o alimento e o líquido escorrerem para o esôfago, para o estômago e para o esôfago, né? Então, dessa forma, eu preciso ter uma hidratação constante para que aquela região de fato seja hidratada. Porque as pregas vocais protegem os pulmões. Eu achei que ao beber a água... A gente tinha ali o contato direto. Eu estou falando com você, eu estou demandando da minha voz, Sim. E aí eu bebo água e está tudo bem. Pois é, só que na hora que você engole,
A epiglote protege a prega vocal, que está protegendo os pulmões, essa água escorre para o esôfago e para o estômago. Eu não tenho um contato direto da água, senão a gente iria aspirar. Lembra que ela protege os pulmões? Então, esse contato poderia gerar uma aspiração e a gente tem as pneumonias aí recorrentes. Sei. Por isso que quando a gente resolve falar, na hora de engolir, a gente usa aquela expressão, a comida desceu pelo buraco errado. De fato, porque a prega vocal que estava protegida foi descoberta, o alimento quer descer, mas ele vai descer para o pulmão. Então, o corpo expulsa, tossindo. Que interessante. Muito. Então, a gente precisa de uma hidratação, uma ingestão de água maior para que esse corpo todo se hidrate. E a gente precisa muito de hidratação para que a mucosa que reveste a prega vocal tenha saúde. Olha, eu nunca tinha pensado na voz. Eu penso em voz, em dar voz, em me comunicar, em me expressar, em demonstrar meus sentimentos, mas nunca nesse cuidado de saúde. E precisa, porque a gente só vai conseguir demonstrar intenções e emoções quando essa voz estiver saudável. Se ela não estiver, essa emoção ela não será traduzida da forma que ela merece, como eu realmente intenciono dizer. Já pensou, eu estou toda feliz, mas eu estou lidando com uma rouquidão mais severa e falo, eu estou tão feliz, Rose. Não dá a sensação de que essa voz, enquanto voz que poderia gerar mais qualidade, demonstrar mais qualidade, inteiramente está dizendo que eu estou feliz. Essa alteração rouba a atenção. Você vai pensar, está feliz, mas está adoecida. Então a gente precisa ter esse cuidado também, porque voz merece ser cuidado e ter saúde. Pessoas que têm uma voz rouca, você sabe que eu gosto do Fernandinho, né? O cantor. Eu amo o Fernandinho. A voz do Fernandinho, e foi a vida toda. Ele tem aquela voz dele ou por alguma coisa ele ficou com ele vive com aquela voz rouca? A nossa voz é um reflexo dos nossos comportamentos, das nossas estruturas físicas. Eu não saberia afirmar se aquela voz é uma resposta de um comportamento que foi mal feito ali, mal colocado, mal gerido, porque nós também temos que ter atenção de que comportamento tem a ver com o reflexo de cuidados positivos e de descuidados, né? Então, eu não saberia dizer se ele tem um traço apenas de... Esse é o Fernandinho, porque na família dele as pessoas têm vozes parecidas, porque a estrutura anatômica, óssea são parecidas. Como é que é essa prega vocal? Como é que ela se movimenta? A gente não sabe afirmar se aquela voz é uma resposta apenas desse ser humano enquanto estrutura ali, ou se tem a ver com o comportamento adquirido por ser um cantor, e a maioria dos nossos cantores não possuem cuidados vocais. Não tem um fonoaudiólogo para chamar de deles, como você. Né? Então, verdade. O fato de não ter um profissional especialista em voz cuidando deles pode torná-los pessoas com vozes mais debilitadas. E aí eu tenho ali uma série de características se ajustando. Resolve, porque eu gravo, às vezes eu estou na gravação do estúdio, o estúdio melhora a capacidade daquela voz e eu vou seguindo. Não é? Mas é importante que qualquer pessoa da dimensão do Fernandinho enquanto cantor e alcance, ou eu e você, tenhamos cuidados, porque a nossa voz envelhece e a gente precisa, assim como o nosso corpo, que você tão bem menciona na introdução do programa, ter a mesma atenção. Se eu tenho atenção com o meu corpo, eu preciso entender que minha voz também merece atenção. Você sabe quando é que a gente dá atenção à voz? Quando ela falha. Quando ela deixa a gente na mão, quando eu, Priscila, que sou profissional da voz, preciso dessa voz e ela não responde, aí eu fico preocupado, vou ao otorrinolaringologista e procuro um fonoaudiólogo especialista em voz. Geralmente o comportamento é esse, isso não é legal. Você está tendo a oportunidade de estar condicionando e engajando mais a sua voz de forma saudável. Em novembro, depois de várias gravações, nos dias seguintes das gravações, eu acordava quase sem voz. E como é que está hoje? Hoje eu acordo bem. O legal, quando eu recebo, somente cantores, lá no Espaço Voz e Expressão, eles dizem assim, fiz 3 horas de show e eu estou ótimo. 3 horas cantando. De show, cantando. Eu fico muito orgulhosa, porque a voz é responsiva. Ela só precisa de atenção, cuidado e direcionamento claro. Por isso que precisa ser um fonoaudiólogo especialista em voz, para fazer o teu treinamento. As respostas são maravilhosas, Rose. Então, quando eles dizem, não fico mais rouco, minha voz só melhora, é a prova concreta que uma atenção direcionada não só gerou um melhor desempenho, como saúde. Por isso que é tão importante. Mas a gente é cultural, não dá essa importância, ou no mundo todo, é só aqui no Brasil?
Não, é geral e É é geral. cultural. Por isso que eu te trago que a atenção devida só é dada quando a voz fica na mão ali e te deixa na mão. Porque, como nós estamos aqui habitualmente falando e ela se comporta bem, se ela responde bem às minhas demandas, talvez eu não me preocupe com isso. Mas quando se torna um orador profissional, uma voz profissional, uma comunicação profissional, aí eu tenho que ter mais atenção. Porque eu preciso de saúde, eu preciso de dinâmica e eu preciso de estratégia. Para a população geral, se ela faz o papel dela, está tudo bem. Eu talvez não procure um fonoaudiólogo para me prevenir e me condicionar para as minhas demandas. Talvez eu procure esse profissional quando eu estiver adoecido e preciso de tratamento. Então, legal é prevenção, que é o intuito também do Dia Mundial da Voz. É a prevenção. Pode gerar algum problema a nível de câncer? O câncer tem mais a ver com outras questões desse corpo, não o uso abusivo da voz. Uma voz a vida toda rouca, como, por exemplo, vou te dar um exemplo, a voz do Lula. Certo. A voz dele, desde que Nós eu conheço, acompanhamos o Lula com a visibilidade dele, né? Quando ele se torna uma pessoa popular. Eu não saberia te afirmar como era o Lula antes de eu conhecê-lo através da TV. Mas ele lidou recentemente com câncer, né, de laringe. Talvez ele seja fumante. Há uma série de coisas. Interfere? Sim, para um fumante. E outra coisa que é legal trazer de volta sobre cuidados de saúde. Abusos com álcool, abusos com fumo podem gerar problemas vocais. Uma pessoa que... Lembra da Nair Belo? Sim, sim. Aquela atriz tinha um comportamento de fumante, então possivelmente ela tinha o que nós chamamos de edema de Heinck. Há um inchaço no entorno da prega vocal ali, deixando a voz mais virilizada, com pouca flexibilidade. Vozes mais agudas tendem a ser mais flexíveis, vozes mais graves, a prega vocal ela é mais pesada, ela é mais densa. Então esse inchaço acaba deixando a voz sem muita maleabilidade. Então, o fato do Lula trazer uma voz com a característica de rouquidão e mais abafada, teria que ter uma análise mais atenta para poder te afirmar o que ele pode ter. Mas o importante é que eu acredito que depois ele fez uma cirurgia, ele tenha recebido cuidados fonoaudiológicos e tenha conseguido ter pessoas mais públicas que têm voz estranha. Define estranha. Define estranha. Porque a questão da estranheza... Aí vem eu com exemplo. Ai, meu Deus, olha. Cuidado. Não me julgue os exemplos. Porque... Mas exemplos que estão aí na mídia que você diz, meu Deus, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, a primeira coisa que eu ia fazer era cuidar da minha comunicação. Como eu sou da comunicação, isso me incomoda muito. Bolsonaro. Aquela voz mas a questão do Bolsonaro não é só um aspecto vocal, que a gente nem sabe se ele tem. Ele tem muito mais fragilidades, por exemplo, na oclusão, na movimentação dessa musculatura que nós chamamos de orofacial. Ele tem outros comprometimentos que trazem a sensação de uma voz comprometida. Uma língua presa? Doutor. Uma voz mais pesada. Mas é um som... Adoro esse teu jeito. Mas foi um som que encontrou impedimento. Esse som não saiu de uma maneira que a gente pudesse dizer... Essa aqui é a voz pura e simples, assim, entendi essa voz. Ele tem outros aspectos que comprometem, entende? Então, e essa questão, a brincadeira foi feita para dizer, define estranheza, porque hoje em dia, com o advento das redes sociais, há vozes que nós não acharíamos interessante e hoje são. Tem um público para ouvi-las, tem um público que curte. É porque você vem do padrão Globo de jornalismo. Você vende uma história. Gente, calma. Acho lindo aquela mulher, a Sabrina Sato. Gente, mas a voz dela não é estranha? Pois é, define estranha. Porque, e essa pergunta precisa ser refeita cada vez mais, Rose, porque se ela tiver saúde vocal, a voz dela não precisa agradar a todo mundo. Ela tendo uma voz saudável, ela mantém. Ei, a minha voz te agrada? Eu espero que sim. A minha agrada. Porque, o que é que a gente precisa pensar? Há aspectos que são chamados de prosódicos. Sabe o jeito que a gente fala, o sotaque que a gente carrega, se a gente eleva a voz mais para agudo, se a gente fala mais grave, existe uma série de características na nossa expressividade que definem quem somos. Certo. Talvez a Sabrina tenha saúde vocal, porque eu acredito que ela se cuida, tá? Ela é linda. E é uma fono que é uma inspiração para mim. Lembrei rapidamente que eu já a vi com essa fono querida. Ela se cuida. Então, diante do cuidado que ela recebe, há aspectos característicos do jeito dela de falar que talvez ela queira preservar.
ela preserva tantos comportamentos que vêm lá de trás, que eu acredito que tornou-se uma assinatura. Eu não Entendo, imagino um comportamento diferente validando quem ela se tornou, entende? Então, entendo. estranheza é um gosto pessoal, porque acaba que quem escolhe se aquela voz é boa ou não é o público, que elege aquela voz como especial. A nossa tradição vocal é outra. Nós, nordestinos, falamos anasalado. Fica uma voz estranha para Mas muita é, gente. estranho para quem? Ai, meu Deus, eu estou usando essa palavra estranha. Diferente, vamos para diferente. Pronto, Tá. diferente. Quando a gente pensa no país, nós temos sotaques diferentes e elementos de ressonância que são diferentes. O cearense tem uma projeção mais nasal. Nasal. Só que a gente tem outros fatores que complicam. Nós temos um componente mais nasal, nós corremos, não é nem correr, literalmente, a gente fala muito acelerado. É. E nós não abrimos a boca. Aí fica um som que não dá para entender. Igual meu avô. Mas isso é um exemplo bem absurdo, porque não é nivelado. Mas, por exemplo, quando eu vou para a região de São Paulo, eu tenho uma característica vocal de uma pessoa que não tem tanta nasalidade, o som é mais oral. Não é? Quando eu percebo o traço vocal de um carioca, é mais aqui. Então, esses traços são predomínios, tá, gente? Eu estou exagerando no exemplo. Mas esses traços acabam gerando diferenciações dentro do próprio país. Então, o que para você é diferente, para alguém não é. Por exemplo, quando nós estamos aqui, nós nos entendemos. Mas quando a gente chega em outra região, alguém olha assim, tu é de que estado mesmo? É verdade. Né? Então, eu acho isso riquíssimo. Não são todos os sotaques que eu me identifico, mas eu tenho entendido cada vez mais, depois de todos esses anos de formada, que há muita beleza e muita riqueza nessa diversidade vocal. A gente tem mais aqui celebrar as diferenças. Quando eu fui apresentadora na TV Diário, em 2003, eu tinha fono pelo Sistema Verdes Mares. Sim. E uma das primeiras coisas que foi trabalhada em mim, apesar que eu tinha acabado de vir de São Paulo, então eu já vinha com a voz menos anasalada, foi diminuir ainda mais essa oralidade. Foi aumentar a oralidade. Ah, então você vinha em São Paulo, mas manteve o sotaque cearense. Não, eu vim com a mistura. Tá, então eles queriam deixar o sotaque mais próximo do nosso. Não, mais próximo do vocal. Do oral? Do oral. Porque comunicador tem que ter uma voz neutra. Ah, então, na verdade, o que ela gerou com você foi uma suavização do sotaque que você tinha, ou, quem sabe, uma neutralização. Isso. Para dentro da TV, hoje não mais. Não mais? Por conta das redes sociais, isso fica quase impossível. Porque nós temos uma diversidade imensa de vozes e nós temos públicos para essas vozes. Não é? Então, uma rede de televisão que pensa na diversidade dessa expressividade, ela acaba sendo mais inclusiva. Antigamente o passado era outro, e nós tínhamos outros modelos, outros modelos vocais. O tipo de cabelo, a voz sempre grave. Sempre grave e oral. Muito oral. Né, com esses componentes mais equilibrados, mas destacando mais o oral. A fonoaudiologia é muito linda, Rose, porque além de acompanhar o indivíduo desde a hora que ele nasce até a partida dele, a fonoaudiologia, como ciência que cuida dos distúrbios da comunicação humana, ela dá uma possibilidade gigante de expressividade, principalmente para quem se pós-graduou em voz e comunicação como eu. Então, nós temos hoje, enquanto fonoaudióloga especialista nessas áreas, eu e os meus colegas, percepções muito maiores e mais refinadas da riqueza da expressividade humana. Então, quando você me apresenta dizendo que há mais de 20 anos eu faço isso, é porque o meu caminho ele foi pautado em múltiplas expressividades. A música, o teatro, o cinema, a TV, a rádio, o rádio. Então, assim, diante dessa diversidade, eu tenho muito mais hoje alegria, sensibilidade para entender que a voz humana é única, e se a gente abre esse caminho para que essas diversas vozes se manifestem, a gente tem mais riqueza, que é muito a característica do nosso país, que foi colonizado por várias pessoas, e diverso. Que foi colonizado por vários países ali, e que cada país que nos colonizou enquanto estados nos trouxe influência prosódica. Então, assim, isso é riquíssimo, isso é legal. Uma pausa para eu fazer agradecimentos. Primeiro a você que nos acompanha até agora. Obrigada pela tua audiência. Aproveita. Se não se inscreveu, se inscreve, compartilha, comenta, tá bom? E também eu quero agradecer a Casa Local, esse lugar lindo, belíssimo, que nos acolhe, sempre com histórias muito reais. Quero agradecer a do Luz Iluminação, que ilumina
ambientes corporativos, residenciais, com muita maestria e tecnicidade. E acompanhamento, tá? Você não fica sozinho na sua obra, certo? Quero agradecer a Dueto, que tem uma curadoria de peças incríveis para os meus looks serem atemporais, bonitos e me deixar com mais segurança e me sentindo muito mais bela, tá? E a Arezzo. A Arezzo é muito lindo o que eu trago para vocês. As novidades, as tendências, a Arezzo me acompanha já há anos, há décadas. Então, se você quer andar bem, com segurança, com beleza, a escolha é Arezzo, tá? Mas voltando ao nosso tema, que é saúde vocal. Como você expressa a sua voz? Qual é a qualidade da voz? Você trabalha profissionalmente com ela ou não? Independente disso, saúde é para todos nós. Então, doutora Priscila, quais os cuidados básicos que toda pessoa deveria ter no dia a dia com a sua voz? Aumentar a ingesta de água, dormir melhor, alimentar-se melhor, fazer um exercício físico para que esse corpo todo esteja com sua imunidade lá em cima, aquecer e desaquecer a voz. Pois fale como é aquecer e desaquecer. Quero chamar a atenção para que essa construção de aquecimento e desaquecimento vocal seja feito direcionado para cada pessoa. Tá. O grande risco que eu vejo nas redes sociais hoje são pessoas dando dicas de como fazer essa voz acontecer assim, e aí a gente acaba massificando um treino que é direcionado para você. Que é individualizado. Total. Na construção dos seus exercícios, você percebe, a gente vai remodelando de acordo com o seu próprio avanço. Eu tenho uma voz grave, sim, que nós estamos levando para o médio e para o agudo. Porque nós queremos enriquecer a sua expressividade. Nós não queremos que você fique apenas nesse grave, deixando a sua voz com a sensação de monotono, de mesmo tom. Isso acaba impactando o ouvinte de uma forma assim, gera uma monotonia quase que imperceptível, mas não cativa. A gente quer variabilidade. Mas essa variabilidade, meu amor, leva uma energia. Porque você tem que dar atenção. Você fala uma coisa muito legal. Quando a gente pensa em cérebro, nós estamos gastando menos energia quando entramos no automático. Então, se eu estou no automático, que é 95% da minha ação ali, eu vou usar os recursos que eu estou habituada a usar. Isso gera monotonia de alguma forma. Vamos imaginar a gente fazendo os mesmos movimentos sempre? Quando eu vou para aquela cognição que precisa estar acionada, fazendo lembrar de cada coisa que a Priscila me diz, que eu tenho que ter variabilidade vocal, que eu tenho que ser expressiva, que eu tenho que sorrir, que eu tenho que usar mais o cuidado rosto, com a mímica facial, porque voz não é só um som que é projetado, eu tenho um corpo que integra, juntamente com o meu discurso, uma expressividade mais efetiva. Quando eu penso nisso, cansa mesmo, porque eu tenho que pensar, eu não vou para o automático. Mas acaba fazendo um resgate tão legal, Rose, porque a gente é chamado para o presente. E aí a gente está falando sobre comunicação agora. Se eu estou presente no presente, eu me comunico com mais eficácia. Eu não estou num modo automático. Eu acho que é por isso que eu gasto tanta energia, porque eu estou sempre no presente. Que bom. Com o tempo vai ficando mais fácil, porque vai automatizar o correto. Mas quando muito cansada, eu entro no automático. Mas é normal. O que a gente precisa é resistir no processo de aprendizado a não ter essa atenção. Tenhamos atenção, porque quando a gente precisar automatizar, já automatiza de uma maneira que seja mais variada. E a minha equipe diz que eu tenho que estar sempre sorrindo, porque quando eu estou séria, eu fico com cara de brava. Uau! Mulher brava. Não sou brava. Um pouco. Em determinados momentos. Mas sabe, mulheres como você, que trazem uma trajetória tão rica de protagonismo, têm uma tendência, e aí eu vou abrir um paralelo para executivas, por exemplo. Essas empresárias executivas, mulheres como você, que têm uma trajetória de protagonismo, tendem, na hora de expressar-se, a trazer um semblante mais sério. Há ali uma responsabilidade tão alta que tudo que essas mulheres fazem acaba fazendo com que a expressividade delas se resuma a uma mímica mais sisuda, a um olhar mais sério, a uma voz... Para ter respeito? Muitas vezes, porque aí a gente vai ter que descamar uma série de comportamentos que são estruturais na nossa sociedade. Quando uma mulher ela se posiciona para falar, dependendo do ambiente que ela está,
a energia é muito maior que ela gasta, porque ela não precisa só pensar na voz, ela tem que pensar no que ela dirá, como ela se comporta, como ela se veste, porque ela precisa de validação, ela precisa de reconhecimento, nem sempre ela terá, a depender do ambiente. Então, geralmente, mulheres com uma trajetória muito parecida com a sua se comportam parecido. Mas agora a vida mudou, porque você está tendo mais atenções e está percebendo que você pode continuar protagonizando com muito mais leveza. É verdade. Sem perder sua autoridade, porque é muito importante ser dito também que eu posso manter a firmeza sem perder a doçura. Eu posso continuar sendo firme sem perder a leveza. Eu não preciso ser uma coisa ou ser outra. Eu tenho que buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio é um chamado, um despertamento diário. É todo dia, por isso que eu tenho que ter consciência, Rosa. É presente no presente. É presente no presente. Senão eu me perco. Agora, esse negócio de médio, agudo, grave, médio e agudo. O agudo é uma voz muito gasguita. É porque... Me dá um exemplo aí, vamos lá. Meus exemplos. Tá. Cassiane é uma voz aguda, Cassiane média. é uma cantora evangélica que tem uma voz que passa mais do médio para o agudo. Qual é a música dela aí? Tu lembra? Não lembro. Quando eu estiver frente ao mar, pronto. E não Agora puder vamos atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Eu estou no médio ou estou no agudo? Você está no médio grave porque a sua voz confortável é no médio grave. Se ela tivesse aqui, ela cantaria em outro tom. Agora, uma coisa que você tem que analisar são os cenários. Você está pegando uma cantora de uma denominação pentecostal, Sim, que traz na tradição religiosa um comportamento de vozes mais intensos. firmes, aquelas mulheres. E é para si mesmo. A gente tem um comportamento ali mais enérgico, a gente tem um traço dentro dessa denominação, desse segmento religioso, vozes que são como da Cassiane. Se você vai para uma igreja, por exemplo, a gente está falando de uma Assembleia de Deus, quando a gente vai para uma igreja como a presbiteriana, que vem de uma tradição onde as pessoas falam de um jeito diferente, você não terá uma Cassiane. Então é sempre importante avaliar uma voz por um grande recorte. Eu não posso olhar a voz apenas porque ela não me agrada, entende? Talvez Marisa o agudo, Monte. Maravilhosa, né? E aí eu tenho Marisa Monte, uma voz mais mediano, com elementos mais agudos. Mas aí eu tenho uma voz suave. Aquela TT Espínola. Uma voz bem aguda. Você pra mim foi o som. Mas pra nós, se a gente uma canta, noite sem fim. não é igual, você concorda? Por isso minha Mas era mais intenção aqui, né? é ter você sempre aqui. Gente, eu ir cantando, ô Jesus, ô Senhor. Mas ela, por exemplo, tem elementos muito mais agudos. Ela cantando. Ela tem um agudo que eu nunca na vida pensei, sonhei em chegar. Mas aí a gente tem que analisar a estatura dela, a estrutura interna. Por exemplo, mulheres de vozes mais graves tendem a ter alturas mais altas, pescoços mais longos, estruturas faciais mais alongadas. Isso é um traço, não é regra. Porque nós temos mulheres que têm o oposto da altura e falam grave. Mas dentro desse cenário, a gente sempre precisa analisar o todo, entende? Não dá para fazer só um recorte. E há vozes que agradam a uns e a outros não. E isso também, para mim, é muito democrático, porque a gente acaba encontrando um cenário que pode não agradar a todos, mas tem um público. Tem um público. Voz e profissional, autoridade profissional, tá ligado? Totalmente. Se eu não tenho uma voz saudável, pode ser que eu não transmita autoridade para você. A gente usou o comportamento vocal do Lula, mas aí a gente tem alguém que ascendeu à presidência por N motivos. A voz não foi o único recurso ou um impeditivo que poderia ter tirado ele daquele lugar. Mas a voz dele chama atenção, não chama? Ao ponto de alguém... Sabe o que esse cara está falando de verdade? Eu não estou sentindo muita segurança. Diferente de outros elementos vocais e outras vozes que existiram, que a gente diz, rapaz, o que ele está falando é verdade. Então, há muito um comportamento cultural de atrelar a autoridade a vozes graves. E aí eu também começo a imaginar que isso é influência da televisão. Porque durante muito tempo, as matérias, as notícias que eram dadas vinham de vozes que tinham esse comportamento. Me vem agora o Cid Moreira. Cid Moreira, verdade. Me vem que era um locutor, né? Eu acho que ele nem sequer era jornalista, era um apresentador que foi colocado ali. Verdade. E aí tudo que ele falava dava uma sensação de credibilidade, porque nós entendemos que aquelas notícias eram verdadeiras e com a voz dele ficavam mais verdadeiras. Aí a gente criou um repertório vocal que passa pela nossa existência, e há vozes que, se forem
lembrarem pessoas legais na nossa vida, a gente vai dizer assim, eu adoro essa voz. Aí quando a gente descama, a gente descobre, é porque parece com a voz do fulano que eu gostei tanto. Aí outra voz, odeio essa voz. Aí quando a gente vai descamar, lembra a voz de alguém que me maltratou, que não foi legal comigo, eu já não gosto. E aí a gente vai usar a expressão santo não bateu, e às vezes não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o meu repertório vocal, minha visão de mundo. Então é muito importante que a gente também seja justo nesse sentido, ao analisar algo que não nos agrada. Por isso que é melhor o diferente, não o estranho. Ah, tá bom. Eu já fui reconhecida pela voz. Legal. A pessoa não lembrar da fisionomia, mas quando ouviu a voz, a pessoa voltou e olhou. Ai, isso é muito bom. Gente, muito. Você tem uma marca. Muito. Eu vivi uma experiência andando de ônibus, fui pedir uma informação para um cara que estava sentado lá e ele, bem, na próxima parada. Eu falei, gente, que voz é essa? Não, esse cara é locutor. E era mesmo, porque agora me deu um branco, mas enfim, a gente se encontrou em outro lugar, e aí eu disse para ele, você me deu uma informação no ônibus, sua voz ficou tão marcante para mim, hoje ele é um apresentador, e para mim aquela experiência foi muito legal, porque eu não conhecia a voz, mas aquela voz me impactou, e depois, todas as vezes que eu encontrei, lembrei. Falando na nossa terra, uma voz que me encanta, acho porque eu convivi muito com ela e a amo, é da Samantha Marques. Maravilhosa, eu tive o privilégio de conhecê-la na época da faculdade, fui entrevistá-la, e eu falei, Samantha, eu não sou de ouvir tanta rádio, mas não há uma vez que eu não ouço a FM 93, não sei nem se ela ainda está. Não, tá em outra. Desculpe, que eu ouvi a FM 93 que eu não lembrasse dela. Olha, Samantha, te chamo tanto para vir para cá, mulher. Vem, Samantha. Te amo, Samantha, sempre te amarei, tu vindo ou não vindo. Mas se você vier, eu vou amar mais ainda. Maravilhosa, maravilhosa. Longevidade vocal. A voz envelhece. Envelhece Também, ó Senhor, ó céu. Não, eu acho que não criaram nenhuma coisa que não envelheça ainda. Há quem protele o envelhecimento, agora não envelhecer é mais difícil. Voz envelhece e nas mulheres ela tende a ficar mais grave, nos homens ela fica mais aguda. Tem a ver com a baixa de estrogênio, de testosterona, então há essa mudança e mulheres tendem a ficar com vozes mais graves. Ai, gente... A voz nas redes sociais. A voz nas redes sociais é urgente, porque nós temos ali a necessidade de ter uma melhoria vocal, condicioná-la mais, torná-la mais saudável para lidar com essas câmeras. Isso aqui também é um retrato do que é as redes sociais hoje. Nós temos uma demanda de podcasts muito grande. Há muita gente experimentando essa vivência sem preparo vocal. Então, você já relatou aqui que houve um período da gravação do podcast que você voltava exausta para casa. No dia seguinte eu não falava. Que você não falava, hoje você fala e fala mais ainda, canta. Você ouviu que você cantou? Gente, sabe como foi que ela chegou a mim? Ela viu no Instagram, eu dentro do meu carro, cantando. Eu canto feito uma maluca dentro do carro, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. E ela viu, e ela disse assim, Rose, você canta? Aí eu, hã? Eu canto para me divertir. Não, mas você tem voz para cantar. Aí agora ela está me ensinando a cantar corretamente. Exato. E aquela experiência que você viveu com outras mulheres que nunca haviam cantado, e nunca haviam cantado juntas, deixou muito claro que é possível aprender. Se eu não tenho nenhum tipo de fragilidade auditiva ou na emissão vocal, se eu tenho essas capacidades preservadas, eu tenho como aprender, eu só preciso de uma boa orientação. Então você está aprendendo a cantar e falar. E o padrão disso, a direção disso é você continuar no processo do envelhecimento com muito mais saúde vocal. A Bibi Ferreira era uma cantora que tinha muito zelo vocal, muitos cuidados. Bibi Ferreira faleceu cantando lindamente. Eu tive o privilégio, numa formação que eu participei, de ouvir uma cantora de opereta, uma mulher de mais de 80 anos, cantando no agudo, numa durabilidade que a gente chama de 16 tempos, um final longo sendo sustentado, com uma saúde, com estabilidade vocal invejáveis. Então, diante disso, é que nós vemos que pessoas que têm zelo pelo seu instrumento de trabalho e sabe que precisa desse instrumento saudável para poder ter engajamento, potência, essas pessoas se cuidam. Uma grande mudança foi no Chororó, numa convivência com outros cantores. Eles estavam indo, terminou um show, eles queriam ir para uma farra, talvez, e aí ele encontra com uma dupla sertaneja que está tomando ali um biscoitinho com leitinho e ia dormir. E aí ele, curiosamente, pergunta, vocês não vão conosco? Ele, não, a gente vai cuidar da nossa voz, porque amanhã tem trabalho. Ele diz que aquilo mudou
a forma dele enxergar o instrumento de trabalho e a própria profissão. E, na minha opinião, ele é um cantor sertanejo com mais qualidade vocal, muito sustentação. Ele cantando aquele galopeira, minha amiga. Eu caio, desmaio sem ar, que aquele homem fica sustentando ali a pé. Caramba. Ele é maravilhoso. Mas, meu amor, a gente fica dia e noite conversando aqui, porque a gente tem assunto para isso. Mas tem que terminar. Tem que terminar mesmo, né? Então, bora lá. Com que você... Dá aí uma dica, uma sugestão, uma orientação para as mulheres, principalmente as mulheres profissionais que precisam da voz para tocar seu trabalho, tanto solo ou como nas empresas, como executivas. Mulheres queridas e potentes, dependendo do que vocês façam, eu tenho certeza que a voz faz parte do recurso profissional que vocês possuem. Voz precisa de atenção e de cuidado, assim como a sua comunicação, numa visão mais integrativa, principalmente em cenários corporativos, onde mulheres cada vez mais estão buscando seu espaço, seu lugar, porque não é equânime, não é equilibrada a divisão dessas mulheres nesses setores. Eu me coloco à disposição para ajudá-las, como uma profissional que tem entendido que voz e comunicação são transformadoras e salvadoras em muitos contextos, como também alguém que tem muito prazer em dar a mão para outras mulheres e juntas desbravarmos mais espaços. Então, cuide da sua voz, cuide da sua comunicação, cuide de você, porque voz e comunicação é o escoamento da tua própria interioridade. Então, potencializa essa voz, melhora, refina a tua comunicação, vem aprimorar a tua oratória, eu também estou aqui para isso. E vivendo o Dia Mundial da Voz, tenho aquele lembrete em mente que a voz, ela também é elo, ela não é apenas um som, ela gera vínculo e conexão e ela precisa estar saudável para isso. Eu me coloco à disposição. Tá vendo? Até para dizer eu te amo, tem que ter voz. Tem que ter voz. Apesar da língua dos sinais, se você tem uma voz que pode dizer eu te amo, diz de forma mais saudável. Então eu quero terminar esse episódio dizendo I love you. Obrigada! Thank you! Obrigada pela sua audiência. Se faz sentido toda essa temática para você e se você quiser tornar-se patrocinador desse podcast, seja bem-vindo. Chega mais, chega mais, chega mais. Vai! Então, é só entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai atender você. Bom, se você chegou até aqui, é porque você se identificou com a conversa, então vai lá, não esquece, ativa o sininho, se inscreve e também você pode curtir, compartilhar, você pode nos ajudar a fazer com que essa voz reverbere em muitos outros lugares. Muito obrigada.